Quando as pessoas falam do PlayStation 1, geralmente vem acompanhado com uma grande nostalgia, com os jogos do Crash, Gran Turismo e entre muitos jogos que marcaram a vida de muitas pessoas. Porém, a minha experiência com o console da Sony foi bem diferente. E por conta disso, iremos analisar o melhor jogo de PlayStation 1, na minha opinião, é claro, que é o Tarzan. A Disney fez história no PlayStation 1, em uma época que a Disney lançava jogos das suas obras e seus jogos eram muito bons. A Disney criou inúmeros jogos na época do Super Nintendo e PlayStation 1 que realmente tinham muita qualidade, e o Tarzan não é diferente. Tarzan foi lançado no final de 99 e no início dos anos 2000 para Nintendo 64, PlayStation 1 e Game Boy Color, sendo a versão de Game Boy Color a mais diferente de todas. Aqui a história do jogo segue a mesma do filme. Acompanhamos o Tarzan pequeno até a sua fase adulta, toda a jornada do filme. Na versão de PlayStation 1 do jogo, entre uma fase e outra, temos cenas do filme que são usadas como cutscenes, e fora que a tela de loading tem umas imagens bem bacanas, né, que ficam ali esperando a fase carregar. Já na versão de Nintendo 64 nós não temos isso, só tem o nome da fase aparecendo e aí você aperta o start e continua. Mas de resto, o jogo ele é igual em ambas as plataformas, tirando esses detalhes, é claro. O jogo tem uma jogabilidade 2.5D muito bem executada. Para quem gosta de jogos de plataformas, o jogo é uma boa escolha. Aqui podemos escalar árvores, quebrar alguns buracos, se balançar no cipó e escorregar em árvores. Os inimigos são tranquilos e para derrotarmos usamos as frutinhas. Olha, cada fruta tem uma característica diferente e tem um ataque especial. A fruta rosa, por exemplo, ela se multiplica. A fruta roxa, que brilha lá, é um hit kill. E a frutinha azul, que é a mais apelona de todas, que você taca ela, ela espalha, se quebra em várias e derrota todos os personagens ali daquele cenário, né? A azul ela só pega até uma certa distância, mas ela é bem funcional, cara. Se bem que o jogo não tem tantos inimigos assim na fase, né? Tem alguns inimigos que você precisa tacar mais frutas para dar mais hit, mas é bem tranquilo. Além disso, o Tarzan possui uma faca. Olha, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu não gosto muito de usar a faquinha no Tarzan. Ela, sei lá, não faz tanta diferença, porque a quantidade de hit que você tem que dar no personagem é a mesma da fruta, que não faz o menor sentido, e você tem que estar próximo do inimigo. E talvez nessa proximidade você pode acabar levando dano, né? Porque se você chega muito perto do inimigo, ele já te dá um dano. Então eu prefiro usar a fruta. A frutinha, ó, supimpeira, meu irmão. Durante as fases temos alguns coletáveis. Os mapas, por exemplo, se você juntar as 4 partes até o final da fase, você vai para o bônus. E as letras que formam a palavra Tarzan, que é um coletável também. A jogabilidade do jogo ela é muito fluida, realmente é um jogo de plataforma que funciona super bem e a Disney poderia voltar a lançar jogos assim novamente. E, sendo bem sincero pra vocês, é algo que eu sinto falta na indústria de games ultimamente. Hoje o mercado ele está muito mais focado em fazer jogo AAA com orçamentos exorbitantes e mirabolantes ali. Claro que esse tipo de jogo é supimpeira, mas o simples também é agradável. Eu acho que tem espaço para todos os tipos de jogos. Sendo bem sincero, vemos mais jogos de plataforma em desenvolvedoras indies. E acho que as desenvolvedoras AAA, por exemplo, deveriam fazer joguinhos mais descompromissados e divertidos, igual Tarzan, Crash, entre outros jogos. Não precisa de um orçamento gigantesco, mas você consegue sim fazer um produto bom. Algo que eu sinto muita falta nos jogos de hoje em dia. Tarzan possui gráficos extremamente bonitos para sua época. As florestas, tudo bem bonitinho ali. Tem vida em tudo quanto é lugar no mapa. E isso é um ponto positivo, cara. Olha, realmente a direção de arte do jogo, ela é muito bem trabalhada. Fora o seu level design, que apesar de ser 2.5D, ele consegue ali fazer seu trabalho, executar muito bem feito. Esse jogo possui muitas fases lindas. As coisas aqui realmente possuem vida. Olha como esse jogo
jogo é bonito, cara. O jogo, ele consegue usufruir ao máximo dos seus cenários. E, cara, o que mais me impressiona em Tarzan é como ele é um jogo muito vivo. Tem muitos personagens interagindo ali na tela. Você vê borboletas, você vê a floresta, sabe? É um jogo realmente vivo. E é muito bacana a composição dos cenários, o level design desse jogo, ele me impressiona até hoje. A trilha sonora do filme já é algo muito bom, né? Phil Collins é absurdo. E aqui no jogo não é diferente. Temos faixas sonoras muito boas e acho que podemos ter tamanha qualidade também pela capacidade do PlayStation 1 conseguir rodar CD. Os efeitos sonoros do jogo não ficam para trás e possuem uma qualidade supimpeira. Beleza. Olha, eu amo a trilha sonora do jogo, cara. Eu amo a trilha sonora do filme e eu amo também a trilha sonora do jogo. Ela é muito boa, é muito envolvente. Você se sente realmente imersivo naquele joguinho. Joguinho, ó. Pontos negativos. Um dos pontos negativos desse jogo é quando os desenvolvedores no final do game tentam colocar fases totalmente em 3D. Nessa parte a jogabilidade fica ruim. O Tarzan, ele começa a se movimentar estranho, ele não responde bem aos comandos. Eu não sei se eles não conseguiram fazer uma adaptação legal ali do analógico, porque o Tarzan, ele fica todo duro para se movimentar, você não tem uma mobilidade muito boa e isso acaba incomodando, né? Você que pegou o jogo do começo até o final ali mais ou menos, naquele 2.5D tranquilo, na antepenúltima e na penúltima fase eles colocam ali uma fase totalmente em 3D, não fica tão legal, mas né, arriscaram. Eu acho que isso é um ponto positivo, porém o ponto negativo desse jogo é realmente essas duas fases que, cara, é ruim. O jogo, ele perde o ritmo, é bem ruinzinha mesmo. Tarzan do PlayStation 1 foi um jogo de plataforma divertidíssimo e, na minha opinião, deveria ter ganho uma sequência ainda no PlayStation 1. Fora isso, a Disney deveria voltar a produzir jogos de suas obras, jogos divertidos igual eram no passado. A empresa está perdendo uma boa oportunidade de estar presente em um dos maiores mercados de entretenimento do mundo. E sim, antes que você comenta aí, porque eu falei da sequência do Tarzan, eu sei, no PlayStation 2 ele ganhou um segundo jogo chamado Tarzan Untamed. Então esse jogo aí eu vou fazer a análise dele, pode ficar tranquilo, né? Já deixa esse like aí, supimpeira também, que eu não esqueci dele. Ele tá sendo produzido. Enfim, mas esse outro jogo aí do Tarzan fica para uma outra análise, é um joguinho muito supimpeira também. Tarzan foi um jogo que esteve muito presente na minha infância. Eu lembro que o PlayStation 1 não tinha memory card, então quando eu era mais novo, um catarrentinho mesmo, era difícil passar a fase do elefante. Cara, que criança que não sofreu nessa maldita fase, velho. Meu Deus do céu. Bons tempos, bons tempos. Eu lembro lá que na época meu tio falava pra mim fazer gambiarra até de virar o controle ao contrário. E tipo, hoje em dia é um negócio super simples. Mas quando você é criança, sua coordenação motora tá em desenvolvimento, então é bem legal você olhar pra trás e ver essas dificuldades aí. E vocês, já jogaram Tarzan do PlayStation 1? Se sim, o que acharam? Gosta do game? E qual é a fase do jogo que vocês mais gostam? A minha, por exemplo, é a fase da cabana. E se você quiser ver mais análises aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar esse like supimpeira e, se possível, compartilhar esse vídeo aí com seu amigo, com seu coleguinha, que ajuda demais aqui o canal. Fala pra vocês que eu comecei a fazer uma maratona de análises dos jogos do Naruto, aproveitando que vai ter o Naruto Ultimate Ninja Storm Connections. Então aqui no canal já foi analisado o Naruto Storm 1. Então corre lá que tá supimpeira esse vídeo, velho.